Olá, sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito do diagnóstico de TDAH para o adulto, né? Então, assim, existem uma série de dúvidas em relação ao diagnóstico do adulto, principalmente quando o adulto não recebeu nem avaliação, nem intervenção, nem na infância, na adolescência, né? Então, vocês têm uma série de dúvidas. Então, eu vou começar o seguinte, né? Dizendo a primeira coisa que eu preciso informar para vocês. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que os sinais e sintomas, eles devem estar presentes desde a infância, né? E aí, há algum tempo atrás ainda se pensava, será que esse é um transtorno só da infância, da adolescência, né? Quando a pessoa alcança a fase adulta, os sintomas diminuem, os sintomas vão embora, enfim, desaparecem, e aí o adulto não tem mais o transtorno. A realidade não é essa, né? A realidade é a seguinte: a gente sabe hoje que 70%, né, da criança e do adolescente que teve os sinais e sintomas, diagnosticados ou não, na infância, eles vão levar esses sintomas para a vida adulta, né? Então a gente sabe que 70% da população vai manter aí esses sintomas durante a vida adulta e todo o seu desenvolvimento, tá? Então essa é a primeira questão. A segunda questão, a gente precisa dizer o seguinte: os sinais e sintomas, eles se modificam no decorrer do desenvolvimento, né? Então, a gente já sabe, eu já coloquei em outros vídeos aí, mas é legal repetir, o TDAH, ele é formado por uma tríade de sintomas, né? Então, os sintomas principais são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, né? Então, a desatenção, quais são os sinais? A pessoa começa a tarefa e não termina, a pessoa não consegue cumprir horários, a pessoa não consegue manter uma organização mínima, procrastina as atividades, tem dificuldades para manter a atenção e o foco na hora de estudar, na hora de fazer um trabalho, tá? Então esses são os sintomas principais relacionados à desatenção. E o adulto, ele vai apresentar esses sinais e sintomas. O que muda da infância, né, para a vida adulta são os sinais relacionados à hiperatividade. Por quê? Porque a hiperatividade na criança, no adolescente, ela é motora. Então eu tenho uma agitação, eu não paro quieta, eu balanço a perna, eu batuco na mesa, eu não consigo ficar sentada, eu não consigo ficar parado, eu faço várias atividades ao mesmo tempo, mas tem uma questão motora e física. Quando a gente vai pensar o adulto não. Toda essa agitação, ela vai ser mental. Não significa que a pessoa não possa ter uma agitação motora ainda, né? Levanta, senta, etc. Mas ela vai ser muito menor do que na criança. Por quê? Porque a agitação vai ser mental. O que significa isso? Que eu vou ter uma série de pensamentos e esses pensamentos, eles vão se sobrepondo um ao outro. Então, eu penso alguma coisa, então eu vou lavar a louça agora. No meio da louça, eu me lembro que eu preciso encaminhar um e-mail para alguém. Então, eu largo aquilo que eu estava fazendo, eu vou mandar um e-mail. Quando eu sento na frente do computador, eu abro o computador e eu começo a ver uma página de jornal. Isso me lembra uma outra situação. E aí, eu vou tendo pensamentos sobrepostos um ao outro e eu vou fazendo outras atividades. Eu vou trocando a atividade. Então, assim, a louça ficou, eu não lavei, o e-mail que eu tinha que encaminhar, eu não encaminhei. Eu tô ali na internet, eu já nem sei mais o que eu tava fazendo, por que eu tava ali no computador, tá? Então eu tenho essa grande sobreposição mesmo de ideias. Então, e aí tem uma questão da criatividade também, que é importante. Então a pessoa vê algumas imagens, ouve algumas situações e aí ela consegue ter essa capacidade de criar, de interagir e aí tem um ponto bem positivo, mas a gente precisa pensar e ficar atento se eu recebendo vários estímulos, tendo várias informações, se eu consigo terminar minhas ações. Se, por exemplo, eu consigo entregar as minhas atividades do trabalho no prazo em que eu deveria entregar. Se eu consigo cumprir com as atividades que eu combinei com o meu parceiro. Então, se está dividido as atividades na casa, que eu vou lavar a louça e o parceiro vai fazer alguma outra situação, se eu estou conseguindo cumprir isso e se isso está prejudicando o meu dia a dia ou não. Tá? Então tem questões importantes. A agitação, ela vai ser mental. Essa agitação mental, vocês têm que pesar se isso está causando dificuldades no dia a dia, se vocês percebem que isso causa
problemas no dia a dia, se está tendo problemas em relação à sua qualidade de vida, a qualidade de vida dos seus relacionamentos, do seu trabalho, estudo, tá? Então é bem importante o adulto, o que a gente precisa ficar atento? Como é que foi a sua vida escolar, né? Como é que está hoje? Você consegue estudar, consegue começar a ler, terminar um livro, começa a ler uma página, às vezes consegue ir até o final? Precisa ficar atento, né? Isso é um sinal importante. Como é que foi sua vida escolar e acadêmica? Quer dizer, terminou o ensino médio, né? Continuou estudando, está na faculdade, ou continuei, estou na faculdade, mas tenho uma série de dificuldades ainda assim, né? Como é que está a relação do trabalho? Então, assim, eu consigo permanecer por bastante tempo naquela empresa, ou naquele trabalho, ou naquela posição, né? Eu perco o interesse muito fácil pelas atividades, então, começa uma atividade nova, começa um emprego novo, daqui a pouco eu já não tenho mais interesse, já não quero mais, né? Já não é como eu gostaria, como eu tinha imaginado. Então, essa perda de interesse também é bem frequente, né, na pessoa que tem TDAH. Então, precisa ficar atento, sim, a esses 3 sintomas, né? Então, é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, né? Então, a desatenção já falei, a hiperatividade falei para vocês agora, e a impulsividade. A impulsividade são aqueles comportamentos que eu não penso, né? Eu falo numa conversa onde não é esperado que eu fale, eu me coloco em situações de risco, quer dizer, eu acabo fazendo um uso abusivo, às vezes de álcool, às vezes de outras drogas, às vezes de medicação, às vezes de alimentação, às vezes eu compro demais, eu jogo demais. Então, são todos comportamentos que estão relacionados à impulsividade. Então, também tem que ficar atento se isso acontece com frequência, né? Com bastante frequência que você percebe, eu tô devendo no meu cartão, eu não consigo controlar, quando eu saio, eu acabo vendo uma promoção, alguma coisa, eu nem precisava, mas eu já comprei isso, eu faço com uma certa recorrência. Então, essas questões estão diretamente relacionadas à impulsividade. Por exemplo, a direção agressiva ou a direção de risco, que eu corro demais, que eu me envolvi em acidente de carros. Então, tem alguns sinais também aí que são importantes, que estão bastante relacionados aí à impulsividade e que precisa ser avaliado aí dentro dessa tríade de sintomas. Tá? Então, esses são os sintomas principais do TDAH e esses são alguns dos prejuízos que eles podem causar aí no seu dia a dia. E aí precisa entender muito, né? De novo, a história aí de vocês pregressa, então como é que foi a vida acadêmica, como são as suas relações duram, elas permanecem, quer dizer, eu tenho amigos desde, né, da infância, da adolescência, eu consigo manter essas amizades ou não? Eu faço amizade muito rápido, mas do mesmo jeito que elas começam, elas terminam, os relacionamentos amorosos a mesma coisa, então eu começo, me interesso, a pessoa é legal, é tudo muito intenso, mas assim, em pouquíssimo tempo também já não tenho mais interesse, não consigo manter, ou eu tenho brigas recorrentes por conta desses sinais, então porque eu sempre me atraso, porque eu não consigo cumprir os combinados com a pessoa, porque eu acabo falando algumas coisas que eu não deveria, ou porque eu vivo situações de risco. Então essas são questões aí também que precisa ficar atento, né? Então a vida escolar, os relacionamentos e a vida mais relacionada ao trabalho mesmo, empregos, né? Então, como é que foi aí? Como é que você se desenvolveu durante sua vida relacionado a trabalho, emprego, né? Conseguiu manter empregos, fica bastante tempo? Ou vocês podem dizer assim, nossa, eu tô há bastante tempo no mesmo lugar, mas estou muito insatisfeito, né? Eu entrei, depois eu perdi já bastante o interesse comum, ou hobbies. Então, agora eu quero aprender um esporte. Começa, fica um pouquinho, daqui a pouco não tem mais interesse. Eu quero aprender uma língua, também começo e depois já perco logo o interesse. Então são questões aí que são importantes, que vocês precisam ficar atentos, né? E preciso dizer para vocês que sim, existe tratamento, por mais que você possa não ter sido avaliado, ter feito alguma investigação durante a infância ou a adolescência, isso não descaracteriza, né? Então, assim, é importante que seja feito na infância e adolescência, mas a gente sabe que tem uma série de pessoas, por N questões, que não foram avaliadas ou diagnosticadas nesse período ideal.
mas que na vida adulta começa a estudar, começa a pesquisar, começa a perceber que existem dificuldades aí que estão atrapalhando muito no desenvolvimento, então buscam avaliação e tratamento. E assim, é importante que busque, assim, por mais que você entenda que já tenha passado aí por uma série de dificuldades e num período de desenvolvimento importante, ainda assim o tratamento, né, o tratamento padrão ouro ainda é o medicamento em conjunto com a psicoterapia, né, de base comportamental, e que vai poder te ajudar bastante, tá? No meu site vocês encontram lá um questionário de rastreio de sintomas, que ele é um instrumento que é para fazer uma triagem inicial. Ele não é um instrumento que diagnostica, mas que ele já consegue trazer dados importantes e sugerem que você busque uma avaliação ou não em relação ao TDAH. Eu espero ter tirado essas dúvidas iniciais aí de vocês. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo via aqui o YouTube ou minhas outras redes sociais, o meu site, né? Estou à disposição de vocês. Até a próxima.